Olá, meu amigo, eu sou o André Chiga e o nosso programa Saúde com Brasil ele foi feito para você e por você. Hoje nós vamos responder uma pergunta de um dos nossos telespectadores lá de Goiás, Marcelo, e ele nos mandou uma pergunta querendo saber sobre as arritmias. E você sabe o que é essa tal arritmia? Afinal, a arritmia pode matar? A arritmia tem cura? Eu faço esporte, será que eu posso fazer mesmo se eu tiver algum tipo de arritmia? O que você acha? Bom, vamos lá, vamos desmistificar isso? Quero deixar bem claro aqui que esse nosso programa não tem o intuito de substituir as orientações do seu médico. Aqui a gente está para simplesmente desmistificar alguns conceitos. A arritmia está relacionada com alterações do ritmo do seu coração. E basicamente, a gente pode dizer que algumas arritmias são simples e outras arritmias são muito complexas. Normalmente, as arritmias simples a gente trata de vez em quando com remédio e as arritmias malignas a gente precisa tratar ou com aparelhos como desfibriladores e marca-passo ou até dando microchoques dentro do coração. Então, vamos falar aqui de como que a gente descobre se você tem arritmia ou não. O sintoma mais claro da arritmia é palpitação. Você está parado e você sente o coração dando uns pulinhos. Então, isso se chama extrasístoles. São contrações a mais que o coração pode dar. Isso causa um certo desconforto. Você sente ele pulando aqui. As arritmias, elas podem ser lentas ou elas podem ser rápidas. Normalmente, o seu coração bate por volta de 60 até 90, 95 batimentos por minuto. Você pode contar pelo pulso ou nos aparelhinhos digitais, hoje em alguns relógios, também te dá essa ideia do pulso, da frequência cardíaca. E normalmente o ritmo ele é regular, batidinhas constantes. E de repente o coração pode fazer isso. São batidas extras. Elas podem ser raras e isoladas, ou ela pode vir duas erradas, volta ao normal, e de repente faz duas erradas de novo e volta ao normal. Quanto maior for a frequência dessas batidas erradas, maior geralmente é o desconforto. Então, se você sente o seu coração batendo esquisito, pode ser que você tenha um negócio chamado palpitação e uma das causas é a arritmia. Bom, as arritmias elas podem ser causadas por outras coisas além do problema de coração? Podem. Então, olha, a anemia, quando o seu sangue tem poucas hemoglobinas e, portanto, ele tem que trabalhar mais rápido para transportar o oxigênio para as suas células, ele pode fazer com que o seu coração acelere ou até mude de ritmo. Isso também é uma arritmia. Problemas de tireoide, que a gente já falou em alguns programas atrás aqui no Com Brasil, também podem causar arritmia. O mais importante de tudo é você que sente essas palpitações, essas batedeiras, procurar o seu médico, porque ele, baseado numa história clínica que você vai contar para ele, o exame físico e talvez alguns exames, ele possa descobrir que tipo de arritmia é essa. Bom, as arritmias lentas, quando o coração bate mais lento do que 60 batimentos por minuto. Se esse coração, que deveria bater pelo menos acima de 60, estiver batendo a 48, 50, a primeira coisa que o seu médico vai te perguntar é se você é um atleta. Isso às vezes acontece com os corações muito treinados. Só que quando você põe no exercício, o coração que está lento do atleta, ele vai acelerar para manter os músculos funcionando. Agora, aquele coração que está batendo abaixo de 40, e se você dorme, pode chegar até 30, e isso a gente sabe como? Um aparelhinho chamado Holter, que grava o seu coração. São vários fiozinhos se você leva um aparelhinho para casa. O mais importante de tudo é que se você tem sintomas de palpitação, seguidas de tontura, esse é o tipo de arritmia que mais nos preocupa. Ou se você sente a batedeira e mais do que ter tontura, você cai desmaiado. Essas nós chamamos de arritmias complexas ou arritmias malignas. Muitas vezes o desmaio não é simplesmente um desmaio,
mas é que o coração, em vez de bater, ele está tremendo. E isso precisa ser tratado imediatamente com um aparelhinho chamado desfibrilador. Talvez você já tenha visto isso na televisão, um choque. Existem até aparelhos automáticos que é colocado no peito e se ele identifica essa arritmia, que em vez do coração estar batendo muito rápido, ele está tremendo assim, ele mesmo, o próprio aparelho pode dar o choque. Então, se você tem sintomas de batedeira no peito, com tontura, ou batedeiras no peito que doem e que pioram com esforço, você precisa procurar o seu médico. Então, não fique sofrendo com batedeiras e palpitações. Procure o seu médico. E se o seu médico identificou o problema e acha que você precisa tomar um remédio, por favor, fique tomando. Os remédios são sempre de uso contínuo, até que o seu médico decida mudar o tratamento ou substituir o remédio. Então, não sai daí que no próximo bloco nós vamos conversar mais um pouquinho sobre o coração e eu quero falar com vocês sobre o sopro. Você já ouviu falar em sopro do coração? A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Muito bem, estamos de volta. No primeiro bloco desse programa de hoje, nós falamos sobre as arritmias do coração, os problemas de ritmo. E agora eu quero falar sobre uma dúvida muito frequente das pessoas e dos nossos telespectadores. Então, se você também tem uma dúvida sobre saúde, manda uma mensagem lá no meu Instagram, Dr. André Chiga, e quem sabe a gente traga para cá, no nosso programa Com o Brasil, as suas sugestões. E a sugestão de hoje é para falar sobre o sopro. Você já ouviu falar? Ah, minha sobrinha teve sopro, meu filho teve sopro, ou minha mãe disse que eu tinha sopro na infância. O sopro é um barulho que a gente escuta no coração. É isso aí. Quando o médico põe o estetoscópio, tem quatro lugares do tórax que a gente escuta o coração, para perceber as 4 válvulas: a mitral, a tricúspide, a aórtica e a válvula pulmonar. Cada uma delas tem um local definido. Então, o mais importante de tudo não é simplesmente saber se você tem sopro ou se você não tem sopro. É diferenciar se é um sopro inocente, aquele soprinho leve. Sabe quando você fecha a torneira da pia e ainda cai umas 2 gotinhas? Isso não quer dizer que a torneira esteja com defeito. Isso, quando acontece no coração, os sopros inocentes é quando a válvula do coração fecha, volta uma gotícula para dentro do próprio coração. A gente chama isso de sopro inocente. São escapes que as válvulas podem ter, mesmo as válvulas que não têm doença nenhuma. Agora, como é que o médico percebe se a pessoa tem um sopro ou não? Um aparelhinho desse, ó.
se chama estetoscópio. Eu ponho no ouvido e eu coloco o aparelho bem aqui no meio do peito e nos focos que eu quero ouvir. Eu posso usar esse aparelho para ouvir o pulmão e eu posso usar esse aparelho, que chama estetoscópio, para ouvir os sopros. Eu vou ver o ritmo, também me ajuda no diagnóstico das arritmias, que a gente falou no primeiro bloco, e nós vamos ouvir um sopro. O barulho normal do coração é tum, tá, tum, tá. O sopro significa tum, tá, tum, tá. Parece um sopro, por isso que a gente apelidou de sopro. O que a gente precisa saber sobre o sopro? O grau do sopro, em que válvula ele está. Se o sopro acontece quando o coração está contraindo ou se o sopro acontece quando o coração está enchendo de sangue. Óbvio que a gente não consegue perceber isso sem ter estudado muito. Às vezes, com o próprio estetoscópio, a gente não consegue chegar a esse diagnóstico. Mas, se o sopro for nítido e o médico tiver uma dúvida sobre o seu caso, ele vai pedir um exame chamado ecodopplercardiograma, que é um ultrassom do coração. O ultrassom do coração ele vai medir o tamanho do coração e ele vai analisar as válvulas abrindo e fechando. Então, o sopro ele pode corresponder tanto a vazamentos nas válvulas, como a válvula dura. O sangue tem que sair e abrir a válvula, e essa válvula abre com dificuldade. Então, para ela abrir, faz um barulho rude. Então, são os dois principais motivos de sopro nas válvulas. Ou o vazamento da válvula, ou quando a válvula não abre direito. Esses são os únicos tipos de sopro? Não. Existem mais 2 ou 3 tipos de sopros relacionados com furos dentro do coração. A gente principalmente da comunicação interatrial entre os dois átrios e a comunicação interventricular, que é entre os dois ventrículos. Esses tipos de sopro, dependendo do tamanho, o tratamento é com procedimentos, ou por catéter, ou por cirurgia mesmo, tendo que abrir o tórax aqui, ou abrir o tórax aqui. Então, o nosso assunto de agora, que é sobre sopro, é simplesmente para desmistificar. Muitos de vocês que estão assistindo esse nosso programa agora devem ter algum grau de sopro, porque com esses novos aparelhos de ecocardiograma, a gente pega sopro em quase todas as pessoas. Os sopros leves e inocentes não há problema nenhum de conviver com eles sem nenhum tipo de tratamento. Agora, os sopros moderados e importantes, eles podem dar sintomas, principalmente quando eles estão na válvula mitral, podem causar falta de ar, mas podem dar pouco sintoma quando acontece na válvula aórtica, que é na saída do coração. Não quer dizer que os sopros da válvula aórtica sejam menos importantes, porque às vezes eles dão poucos sintomas, e o primeiro sintoma é um desmaio ou às vezes a própria morte súbita. Então, o grau e a gravidade de um sopro, ela não pode ser feita por um leigo, sempre é feita por um médico e por um especialista. Hoje no Brasil, as principais causas de sopro que evoluem para sopros graves estão relacionados com doenças congênitas, quer dizer, as pessoas nascem com esse problema e aí, às vezes, lá no berçário, o pediatra já escuta o sopro. E as doenças reumáticas, alguns tipos de febre reumática e artrites reumatoides. E uma outra causa para os sopros adquiridos estão relacionados a infecções das válvulas, muito relacionados com infecções de pele e da boca, onde as bactérias do dente ou da garganta vão lá e machucam as válvulas do coração. Então, nós falamos aqui de várias possibilidades, mas o mais importante, o seu médico auscute o seu coração e se ele perceber algum sopro diferente, ele investigue com um exame específico. Muito bem, hoje nós falamos sobre arritmia cardíaca no primeiro bloco e sobre sopros cardíacos agora no segundo bloco. Se esses assuntos fizeram sentido para você, corre lá no nosso canal do YouTube, porque esse programa vai ficar gravado. Compartilhe com seus amigos, te vejo no próximo programa.